Essa semana eu assisti uma entrevista no podcast Três Irmãos da Bande Coelho, do PSTU, né? E teve uma parte, eu quero frisar uma parte da entrevista, numa coisa que ela falou aqui, num debate completamente inútil, inócuo e que não leva a nada, né? E que demonstra claramente como o socialismo ele é exatamente aquilo que ele acusa os outros de serem, que é meramente moralista, tá? O discurso socialista e a proposta socialista é meramente uma questão moralista e não estrutural, não de mudança estrutural da sociedade. E eu vou colocar aqui esse trecho do áudio dela e depois eu vou explicar o que eu tô, onde está o erro, né? Onde está o falso moralismo aí, travestido de solução para os problemas causados pelo capitalismo. Preste atenção no que ela vai falar aí. Falou nessa mesa aqui que o Lula cuidou da barriga das pessoas e não cuidou da cabeça. É a crítica que você está fazendo aqui, né? E não trouxe essa consciência política para a classe trabalhadora, que precisava dessa consciência para buscar as mudanças necessárias, né? Mas que o governo Lula e o governo Dilma lutou pelos trabalhadores e melhorou a vida deles, isso para mim é claro, assim, sabe? Com vários programas que foram promovidos pelo governo. Tá. E uma prova que o trabalhador não reconhece isso nome, né? é a isenção agora do imposto de renda para até R$5.000, né? Que a maioria que teve o imposto isento na sua folha não reconhece o governo Lula. O cara se beneficiou ali em R$500 ali e não reconhece o governo Lula. Tá. Vamos... Duas coisas aí. A primeira é comentar sobre esse projeto. Eu acho que é fundamental isentar as pessoas que ganham até 5 mil do imposto de renda. Isso vai fazer uma diferença profunda na vida da classe trabalhadora. 14º salário, pô. O problema é que é um projeto contraditório e, num certo sentido, enganoso. Veja. Primeiro, o governo diz que tá taxando super ricos. Isso não é verdade, tá? Não é verdade. Por quê? Os bilionários seguem com a sua fortuna, a sua renda intacta. O extrato social que vai mais ser taxado com esse novo projeto agora é o de pessoas que ganham R$50 mil por mês ou 600 mil por ano. O que, convenhamos, não é o burguês, certo? Tem setores da classe trabalhadora que são mais abonados que recebem esse valor por mês. Setor da arte, da intelectualidade, profissionais liberais, um arquiteto, um engenheiro. Tem pedreiro que ganha 50 conto por mês. E o cara aí não sei, porque um arquiteto. O cara vira um mestre de obra. O mestre de obra ganha. E ele é pedreiro. Ele ainda, boa parte do dia dele, quando ele não tá carregando os caras, ele tá carregando tijolo. Entendi. Veja, é isso, entende? E o bilionário? E a família Salles? E o Sucupira? E o Jorge Paulo Lemann? Esses caras seguem, porque o imposto no Brasil ele é majoritariamente regressivo, o que significa que ele recai sobre o... Muito bem. Óbvio que cobrar imposto de quem está ganhando até R$5 mil por mês é um absurdo. Mas por que é absurdo cobrar imposto de renda de quem está ganhando até na faixa de até R$5 mil por mês? É absurdo porque R$5 mil por mês é a renda per capita, pelo PIB per capita. É o PIB per capita disponível pela população, ou seja, quem está ganhando até R$5 mil por mês está dentro daquilo que o PIB per capita permite. Tudo o que o país produz em um ano, traduzido em circulação de mercadorias e, consequentemente, produção monetária, dividido pela sua população, né, pelos brasileiros em geral, dá o equivalente a R$5 mil para cada pessoa. Não dá 5 mil, na verdade dá 4.970
e pouco aí, não lembro o valor exato, mas vamos arredondar para 5 mil, certo? Então é R$ 4.973,95 por mês, certo? O PIB per capita da população, dividido o PIB, dividido pela população, certo? Então quem está ganhando até R$ 5.000 por mês está dentro da faixa daquilo que é possível para todos, porque se o produto interno bruto dividido pela população corresponde a R$ 4.973,95 por mês, esse é o que é possível, é o máximo possível para que todos tenham a sua cota no que foi socialmente produzido em um ano dentro do país. Isso deveria ser óbvio, tá? Isso deveria ser óbvio. Mas vamos lá. Então é óbvio que o mínimo, né, é não cobrar imposto de quem ganha até nessa faixa. Mas aí, por que o socialismo ele é uma crítica moralista e não uma proposta de mudança estrutural da sociedade? Justamente porque, como você viu a Mandy falar aí, o problema para ela são os bilionários. Quem ganha até 50 mil para ela não é problema, certo? Mas por que não é problema? Porque ela não tem uma referência fixa, tá? Ela não pega um referencial teórico tangível. Ela não tem referencial nenhum. É simplesmente, eu acho que quem ganha até isso não tá, sabe? Mas nós temos um referencial teórico fixo, que é o PIB per capita. O total do PIB do país dividido pela população do país, certo? Então, como que quem ganha 50 mil não é problema? Deixa eu mostrar uma coisa, agora eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Onde está o moralismo e a falsa proposta de revolução estrutural do socialismo e de toda essa gente aí? A população brasileira é de 213 milhões e 400 mil brasileiros, certo? Número de bilionários que ela diz que são o problema, e não estou aqui defendendo bilionário, eu quero que bilionário vá à merda, tá? Bilionário é o pior tipo de pessoa que tem, certo? Mas aí uma coisa, é isso que eu digo, aí que está a diferença do moralismo, do falso moralismo, para quem tem realmente uma visão e uma percepção estrutural das coisas, né? Porque por mais que esses 71 bilionários sejam a escória da sociedade, sejam os escrotos da sociedade, certo? Em termos técnicos, científicos, que exclui totalmente o viés moral da equação e baseia a equação em números duros, exatos, né? Esses 71 bilionários não representam nada, e eu vou mostrar para vocês. Veja aqui essa relação que eu fiz aqui, ó. Então, a população brasileira é 213 milhões e 400 mil, o número de bilionários são 71, a taxa Selic, que corresponde à remuneração da renda do Tesouro Direto, né? Enfim, sobre aqueles que têm aplicações, têm investimentos, têm títulos do Tesouro, enfim, ou qualquer outro CDB, qualquer outro crédito de depósito bancário, enfim, qualquer pessoa que tem investido em renda, né? A taxa Selic é a base para tudo isso. A taxa Selic agora está na faixa de 14,50% ao ano, o que dá 1,20% ao mês, beleza? A soma estimada para a remuneração mensal dos bilionários via juros, né, desses 71 bilionários via juros, é de isso com base no que eu levantei aqui de patrimônio desses bilionários, certo? Uma estimativa básica aí. Então, a taxa estimada de remuneração mensal via juros para esses 71 bilionários é de 3 bilhões 801 milhões 812 mil e 500 reais por mês, certo? O PIB per capita, como eu já disse, é de 4.973,95 por mês, beleza? A renda até 5 mil
reais por mês corresponde a 70% da população brasileira, ou seja, 70% da população brasileira ganha até a faixa de renda disponível no PIB per capita, que é 5 mil reais por mês, certo? Mas é claro que dentro desses 70% que tem gente que não ganha nada, tem gente que ganha 500 por mês, tem gente que ganha 200, enfim, né? Aqui é o que está dentro dessa faixa de renda, certo? Agora, a renda dos que ganham até 7 mil reais por mês, esses correspondem a 33,3% da população, certo? Enquanto que a renda dos que ganham até 22 mil reais por mês corresponde a 16% da população. E a renda acima dos 22 mil reais por mês, você percebeu que a Manu lá falou que até quem ganha 50 mil reais por mês não é o problema, né? Mas a renda dos que ganham acima de 22 mil reais por mês se resume a 2,8% da população. Beleza? Agora, eu vou usar um termo aqui que muita gente fica revoltada, mas eu vou falar de extorsão per capita sobre esses 70% que ganham até o PIB per capita disponível, que é 5 mil reais por mês. A extorsão per capita sobre os 70% para a remuneração dos bilionários, daqueles 71 bilionários lá, corresponde a R$ 25,45 por mês de cada um desses 70% desses brasileiros que estão até a faixa de renda disponível, né? Cada um deles está sendo extorquido em R$ 25,45 por mês para manter a remuneração dos bilionários, certo? Agora, a extorsão per capita sobre os 70% para a remuneração dos 33,3% que ganham 7 mil, adivinha? Você está vendo o número aí? R$ 951,42 por mês. Você prestou atenção na diferença desses números aí? Agora, a extorsão per capita sobre os 70% que ganham até a faixa de renda disponível no PIB, né? Para a remuneração dos 16%, né, que ganham até 22 mil reais por mês, é de R$ 3.885,71 por mês. Está prestando atenção nesses números? A extorsão per capita sobre esses mesmos 70% para a remuneração dos 2,8% que ganham acima de 22 mil reais é de R$ 1.440 por mês. Então, a extorsão per capita somada sobre os 75% para a remuneração dos 52,1% que correspondem àqueles 33% que ganham 7 mil, aos 16% que ganham até 22 mil e aos 2,8% que ganham acima de 22 mil, né? A extorsão per capita sobre os 70% para a remuneração desses 52,1% é de R$ 6.277,13. Percebeu que está um salário mínimo acima do PIB per capita disponível sobre a faixa dos 71% que ganham na faixa do PIB per capita disponível. Tem um salário acima só para remunerar esse 52,1% que está ganhando aí essa faixa de renda que ela diz que não é o problema. Sabe? É por isso que o que é o socialismo? Por que essa gente fala que mas quem ganha até 50 mil reais por mês não é o problema? Primeiro, porque eles mesmos estão nessa faixa de renda. Tá? Eles são classe média alta. Amanda Coelho, enfim, Gustavo Machado, enfim, todo esse pessoal aí, Ian Neves, enfim, essa galera aí, eles estão nessa faixa de renda. Tá? Claro que não estão todos eles ganhando 50 mil reais por mês, mas eles ganham lá seus 10, 15, 20, 30, né? Até 50 mil reais por mês ou mais, né? Então
eles estão nessa faixa de renda e é por isso que eles querem excluir. Outra coisa, eles estão num podcast ali onde os dois irmãos ali, tá? Nada contra, isso aqui não é pessoal, tá? Diferente de socialista e comunista, eu não sou moralista. Minha análise é estrutural e é em dados concretos, em números concretos. Não estou fazendo juízo moral nenhum aqui, mas, enfim, ela está ali num podcast onde os dois irmãos ali com certeza têm renda acima de 100 mil por mês, tá? Então é óbvio que essa gente está com o rabo preso. É óbvio que essa gente não pode dar tiro no próprio pé e não pode falar contra. Eles são parte do problema, tá? É por isso que quando acontece uma dita revolução socialista, hoje se acontecesse uma revolução socialista no Brasil, o que aconteceria? A chamada classe média alta se tornaria a nova burguesia, certo? Porque toda a estrutura é mantida no socialismo. Comércio, propriedade, posse, competição, tudo isso é mantido, certo? O socialismo não abole nada da estrutura capitalista. Ele apenas administra essa estrutura a favor da nova classe que se instalou no poder, que é sempre a classe média, tá? Nunca haverá final da sociedade de classes por nenhuma revolução socialista. Isso é balela. Esqueçam, isso nunca aconteceu na história, nem jamais acontecerá, tá? Enquanto houver comércio, dinheiro, obrigação, trabalho compulsório para a sobrevivência individual de cada um, nada mudará, tá? Esqueçam isso. É só isso que eu queria dizer para vocês aqui, então fico por aqui, um abraço e até a próxima. E lembrando, isso aqui não é nada pessoal, tá? Nem contra a Mandy, nem contra os três irmãos, nem contra ninguém. Isso aqui é apenas uma análise fria dos dados. Beleza? Até a próxima.